Olá pessoal, tudo bom? Renato Rocha Miranda aqui. Para quem não sabe, toda terça e quinta eu faço aqui no Criadouro uma live no Instagram, onde a gente abre aqui, divide a tela para compartilhar experiências com outras pessoas aqui pelo Brasil, pelo mundo todo. E eu faço esse resumão aqui para quem não pôde ver a live, até porque ela fica só 24 horas, e divulgo isso em locais onde você pode assistir com calma depois. Hoje é um resumão, tá? A live hoje foi muito legal, são 160 pessoas acompanhando aí, e muitas participações interessantes. Eu queria destacar alguma coisa aqui nesse resumo, né? Uma foi da facilidade que a gente tem hoje em dia de encontrar conteúdo de qualidade, de você poder sair. Eu comentei que eu fui ver o Coringa, o filme. É um filme surpreendente, vale a pena, e que nas segundas-feiras os cinemas aqui do Rio de Janeiro, acho que em São Paulo a mesma coisa, em outras cidades também, não sei como é que é aí na sua cidade, eles fazem uma promoção, em um dia de pouco movimento, eles fazem uma promoção por R$10, R$15 o filme. Então eu tenho praticado isso, toda segunda-feira eu tenho saio com a minha namorada aqui, e a gente vai ver um filme, é uma experiência agradável e tal, de você voltar a ter a experiência de 2 horas fechado, né, confinado num ambiente escuro ali, tendo aquela experiência. Com certeza, se você vir um filme como o Coringa aqui pelo celular, ou no ônibus, ou no metrô e tal, não vai ser a mesma coisa. Então você se educa visualmente e sai em busca também de alguma coisa que eu acredito que falta um pouco hoje, que é uma narrativa visual, né? A gente tocou também, isso aqui é uma opinião, tá, gente? Não estou criticando ninguém, e todo mundo tem liberdade para fazer o que quiser, né? E a gente comentado exatamente isso, né? Que hoje está muito fácil, você com R$60, R$15 por semana, você tinha a possibilidade de ver grandes experiências cinematográficas e experiências de iluminação cinematográfica que você podia levar para a sua fotografia. E comentei também que eu tinha assinado aqui, como eu não vejo televisão mais, mas como um exercício também criativo, que eu tinha assinado o Amazon Prime. A Amazon chegou aqui o Amazon Prime serviço chegou aqui no Brasil, não estou recebendo nada pela Amazon, não que não seja uma boa ideia, né, mas não estou recebendo nada pela Amazon. E você, através de R$7, se você pagar anualmente, ou 9 e pouco por mês, né, o preço de um maço de cigarro só, você consegue ter acesso a livros com frete grátis, infinitas músicas e infinitos filmes. Que eu tinha visto 2 filmes interessantes ontem e que até me deu a ideia de fazer aqui no Instagram um destaque com semanalmente vídeos que eu achei interessante, que poderia ser eu fazer uma playlist aqui de vídeos interessantes lá na Amazon, para que você possa também se educar visualmente. E que eu sugeria que outras pessoas fizessem a mesma coisa, para que a gente tivesse da Netflix, da Amazon, seja lá de onde você está vendo, do YouTube e tal, mas que a gente pudesse ter um círculo de dicas e sugestões sobre filmes, né? Esse assunto tocou em outro assunto também muito importante e que me é caro especialmente, uma que é a educação fotográfica, da pobreza da educação fotográfica e como essa rapidez na educação fotográfica e o fato dela ser rasa hoje em dia era compensado por um exagero na edição fotográfica. Eu lembro bem, uma das perguntas foi qual é o limite da edição. E comentei que muitas vezes essa edição era feita para compensar uma foto mediana, nada demais, e que eram sempre as mesmas medições, as mesmas edições. Comentei que há 5 anos atrás a gente tinha aquela mania de você dessaturar a imagem e tirar o contraste, e hoje você não vê mais isso. Esse efeito datou aquelas imagens, né? É típico de uma época, é um maneirismo digital, e que de novo a gente estava tendo essa predominância desse teal and orange, que até existe também no Coringa, mas há uma justificativa para isso acontecer, e daqueles azulados, aqueles céus azuis e tal, que muitas vezes a pessoa não entendia por que aquilo estava sendo aplicado, e que de nada acrescentava, era apenas mais um ruído numa imagem já ruidosa. Eu tinha comentado que muitos workshops são dados aqui e tal, e que ao invés de entender a aula de edição daquele fotógrafo, a pessoa anotava como se fosse só tem que ser aquele jeito, né? E não como uma inspiração, e sim como uma imposição.
e que a pessoa deveria sair daqui e, a partir daquilo ali, criar também a sua referência visual, que estava tudo muito igual, muito certinho, muito perfeitinho, tudo certinho. E tocou de novo num outro assunto, que era essa busca da perfeição. Como também algumas teorias, alguns pensamentos, né? A foto tem que ser perfeita, a pose tem que ser perfeita, você tem que buscar a perfeição, e que isso era patente em algumas conversas que eu tinha com muitos fotógrafos, que muitos estavam querendo mudar, querendo ser fotógrafos, querendo fazer a sua fotografia, mas que não estavam dispostos a gastar 50, 10, 60, 20 reais e tal. E que eu dizia que havia um erro nisso daqui, dois erros, né? Um, que não era um gasto, não era uma despesa, sim um investimento, e que de nada adiantava eles criticarem, eu quero fazer, eu quero mudar, quero ser fotógrafo, quero encarar a fotografia, e eles não terem nada para investir em qualquer que seja, numa ferramenta, ou num curso, ou num estúdio, ou em alguma coisa. Todo gasto, todo dinheiro, né, que você via saindo para investir na fotografia é tido como um gasto e não um investimento. Então acho que isso travava um pouco a cabeça do pessoal, e todos com muito medo também de se lançar na fotografia, tendo a ideia que tudo já estava feito, e que eu achava estranho isso, que é exatamente num mundo hoje onde a fotografia tem infinitas possibilidades, ela vem se desdobrando o tempo inteiro. Comentei também de uma visão que eu tinha, que a gente teve até nesse final de semana aqui, numa reunião ótima que a gente teve, novidades estão vindo aí, que ele falou, mas tem que matar um leão por dia, é muito difícil. Eu falei, exatamente, tem que matar um leão por dia, mas que o leão é você. Você precisa cada vez mais se reinventar a cada trimestre, a cada bimestre, e que futuramente você vai ter que se reinventar diariamente, né? Então o leão não está lá fora, o leão está aqui dentro, que nós somos os leões que temos que matar. Eu estou com uma colinha aqui, né? E o outro foi também uma dúvida que surgiu até com a Bárbara, lá da Bahia, que ela falou que ela estava começando agora, tinha pouco tempo de fotografia, depois também complementada pelo Daniel, e eles comentaram que eles estavam querendo abrir um estúdio, né? O Daniel já tinha mais tempo de fotografia e tal, mas a Bárbara estava começando agora. E eu comentei que essa era uma visão muito comum até, a pessoa vinha fazer um curso de fotografia e tinha um espaço, né? E já queria montar um estúdio. E eu comentei exatamente isso, que esse espaço tinha que ser específico, né? A regra que determina a iluminação, ela é bem clara, abertura versus distância, ou seja, de um estúdio portátil ou de um estúdio como aqui do Criadouro, fixo, né, com tochas de estúdio normal. A distância de uso do tripé de iluminação, ela é determinante no sucesso das suas fotos. Você não coloca um tripé indiscriminadamente num estúdio, ele é pensado isso. E que geralmente esses estúdios muito pequenos, em quartos, em salas comerciais também, que a tentação é grande, porque você está na tua casa, as pessoas são inspiradas também pelo case aqui, que é o Criadouro, esquecem que o Criadouro é uma casa grande, né? E querem montar um estúdio em casa e acham que por si só, por estar ali certo, muito mais tranquilo, então é que vai dar certo. E esquecem de primeiro entender os pormenores da iluminação, as nuances da iluminação, de passar pelo estágio de você ser de repente assistente ou trabalhar com iluminação inicialmente, parecem não querer entender que um estúdio é um custo absurdo e um sugador de dinheiro. Então, se não for uma coisa bem pensada, você vai ter esse sonho de trabalhar em casa e ter tranquilidade, vai se virar um pesadelo, né? E que é preciso dominar, né? Se faz necessário dominar o manejo da câmera e compreender como é que a luz se comporta antes de, em 2 segundos, lançar um estúdio. Eu sei que a ideia é você sair do seu emprego atual e montar um estúdio para que você possa trabalhar, mas como todo ofício criativo humano, essa ideia de que você no final de semana você vira fotógrafo e vira um expert em fotografia, isso é um ledo engano, e as provas estão patentes, né, cabais aí fora. Então que a gente gaste tempo, existem estúdios para serem alugados, então que antes de ter esse gasto real, né, de você investir num estúdio, que você alugue alguns, teste, entenda o que você quer fotografar e depois você encontre o seu caminho e se desenvolva com calma aí. A gente vai ter mais desses vídeos aqui, se vocês quiserem, entrem lá no Uno, renatorochamiranda.com.br/Uno, ou então manda um e-mail, um DM para mim e tal,
que eu te mando o link. Está sendo um prazer fazer essas lives aqui, agradeço pela sua participação, boa luz e boa sorte.